A história de Berserk é conhecida em boa parte por criaturas de outros planos que vêm atormentar a humanidade numa era medieval. Algumas delas, inclusive, que reencarnam em seres humanos, conhecidos como apóstolos, e que servem a deuses diabólicos que influenciam e manipulam a realidade. Mas dentre esses apóstolos, existe um em que a sua ambição ultrapassou esse pacto, desejando tomar todo o mundo para si e opor-se à vontade da mão de Deus, o imperador Kushan Ganishka. A primeira vez que a gente vê o imperador Kushan é quando Griffith vai com seus apóstolos à capital do reino resgatar a princesa Charlotte, que estava sendo mantida cativa. A cidade já tinha caído nas mãos dos Kushan, então um grupo de apóstolos vai até lá, atrás do imperador Ganishka, que se apresenta diante deles. É revelado que o imperador também era um apóstolo da mão de Deus, e quando questionado pelos demais do porquê não estava seguindo a própria reencarnação da mão de Deus no mundo físico, ou seja, Falcão da Luz, Ganishka diz que ele era o governante de um grande império, rei dos reis, e que sua ambição de dominar e governar o mundo passava por cima de qualquer oposição, incluindo a própria vontade de Deus. E que se os demais apóstolos e o Falcão da Luz quisessem, teriam que derramar sangue a fim de conquistar o trono que ele pretendia ocupar. Esse aspecto dele, de se voltar contra a mão de Deus, é algo que eu achei bem interessante. O personagem que originalmente deveria ser um servo, ter uma ambição profunda e acabar por trair o seu superior, é um evento narrativo que me agrada bastante quando falamos sobre vilões. E nesse ataque à capital pelos apóstolos do Falcão da Luz, a gente vê como a capital Widham tinha sido transformada numa capital de terror e morte, com os cadáveres sendo exibidos como troféus nas ruas e com criaturas que tinham sido enfeitiçadas pela magia da névoa, os Pshakas, animais que eram controlados como verdadeiros soldados. Como se não bastasse em termos de bizarrice, também eram realizadas experiências com mulheres grávidas, que eram lançadas numa espécie de incubadora, com o nome de útero demoníaco, uma incubadora feita de apóstolos, magia Kushan, e que dava origem a crianças demônios, conhecidos como Dakas, que também faziam parte dos soldados do imperador. E no meio dessa batalha, entre o exército de monstros de Ganishka e os exércitos de apóstolos do Falcão, o imperador mostra o seu poder contra todos os apóstolos ali presentes, enquanto Griffith aproveitava a distração para resgatar a princesa Charlotte, com todos os seus soldados batendo em retirada na sequência. E conforme o avanço Kushan transcorria em Midland, o exército de criaturas enfeitiçadas ia avançando por novas partes do território, até chegar na cidade portuária de Vitranes, onde estavam localizados os nobres um conjunto de forças aliadas da Santa Sé. Lá também se encontrava a família da Farnese e o grupo do Guts, que acaba lutando contra as criaturas enfeitiçadas dos Kushan e seu exército demoníaco. No meio dessa invasão, a cidade acabou sendo praticamente destruída, tomada pelo fogo. E numa batalha em que o grupo do Guts estava travando contra o mago Kushan Daiba, Ganishka finalmente aparece. No momento em que o imperador Kushan iria acabar de vez com Guts, os apóstolos, a pedido de Griffith, aparecem na cidade para resgatar os sobreviventes, já que o exército do Falcão da Luz era composto de apóstolos juntamente com os soldados de Midland, que tentavam retomar o controle do território. Mas logo fica claro que, mesmo todos os apóstolos lutando contra o imperador Kushan, nenhum dos demais seria páreo para ele, enquanto estivesse em sua forma de névoa, sendo capaz de atirar raios nos seus inimigos. Eles só conseguem dissipar a forma de névoa porque, inesperadamente, Guts e Zod decidem aliar-se de última hora, atingindo a região onde era o ponto fraco de Ganishka, graças também à dica dada pela bruxinha Kirk. Após isso, e depois de ter encontrado com o Falcão da Luz cara a cara, perceber que a sua forma de apóstolo e o exército não seriam suficientes para deter um integrante reencarnado da mão de Deus, o imperador Kushan decide resolver a situação de uma vez por todas na própria capital do reino, a quase irreconhecível Widham. No desespero, e mesmo sendo alertado por seu general e mago, Daiba, Ganishka não vê outra alternativa a não ser se lançar no útero demoníaco. O útero demoníaco também era chamado de Behelit, feito pelo homem, e era uma criação do próprio Daiba, sendo possível, através dele, acessar as camadas mais profundas do plano astral. Bem, mas algo dá errado.
Ganishka, que já era um ser reencarnado por ser um apóstolo, teve sua segunda reencarnação de maneira distorcida, não conseguindo obter o controle total de sua nova forma. Então, ele vira uma figura gigantesca, destruidora e sem consciência de sua própria identidade. Imerso numa escuridão profunda, a única coisa que ele conseguia enxergar era a luz do falcão Griffith, que ele passou a desejar. Com isso, a luta final entre Ganishka, em seu modo Shiva, e Griffith, com seu exército de apóstolos, por um lado, e o exército remanescente de toda Midland, por outro, teve início, cumprindo o que já havia sido profetizado nos sonhos de várias pessoas. Essa batalha de dimensões titânicas, que uniu apóstolos e humanos liderados pelo Falcão da Luz contra a grande árvore Shiva que o Imperador Kushan havia se tornado, realmente vem a quebrar a lógica do mundo até então, onde mesmo os apóstolos transformados, mostrando sua forma monstruosa, agora passavam a ser aliados da humanidade que estivesse seguindo o Falcão da Luz. Enquanto todos batalhavam em solo, Griffith e Zod chegam ao que pareceu ser o centro da forma Shiva de Ganishka, onde o Falcão da Luz finalmente mostra a sua verdadeira forma, como Fento, o Falcão das Trevas e quinto integrante da Mão de Deus. Ele dá uma amostra da luz tão ansiada pelo Imperador Kushan, que naquela altura já se encontrava rendido. E nesse exato momento, atravessando o tempo e o espaço, o Skunk Knight aparece. Ele, que sempre se faz presente nos grandes eventos de Berserk, desfere um golpe com a sua espada de ressonância contra Fento, que revela estar esperando pelo Cavaleiro Caveira. Na verdade, o quinto membro da Mão de Deus esperava aquele exato instante. Ele manipula o corte feito pela espada capaz de abrir vórtices temporais e diz que, com o corte da espada capaz de atravessar as camadas mais profundas do plano astral e com o segundo reencarnado, a porta para o mundo da fantasia e todas as criaturas existentes no plano espiritual virem a realidade foi aberta. Com isso, os mundos estariam agora cada vez mais conectados, com as criaturas do plano astral e do imaginário humano vindo para a realidade, Ganishka se tornando a grande árvore do mundo, a Yggdrasil. Então, sobre a trajetória de Ganishka e o fato dele desejar dominar o mundo físico, mesmo contra a mão de Deus, acho que isso condiz com a sua característica e ambição humana. Como já vimos antes com outros apóstolos, eles preservam os desejos que tinham enquanto humanos quando reencarnam, mesmo que no processo eles se deteriorem, algo característico aí dos apóstolos. E que mesmo essa, entre aspas, liberdade concedida de se opor à mão de Deus, na realidade não se passasse de um desígnio do próprio Griffith para trazer o mundo de fantasia e astral para a realidade, isso não invalida a sua importância, nem o fato dele ser o apóstolo mais poderoso até então. Na verdade, o Miura parece gostar de sacrificar alguns apóstolos para gerar plot twists, como foi o caso do Ovo do Mundo Perfeito, que eu já falei aqui no canal. E, se você chegou até aqui e curte Berserk, já deixe seu like e se inscreva no canal, para eu entender que vocês querem mais conteúdo sobre. Já tem e terão outros vídeos sobre a obra, então fiquem ligados. Um abraço e até o próximo café.